Meu nome é Bianca Pessoa, aluna do curso de Engenharia de Produção da Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse vídeo é parte da avaliação 5 e 6 da disciplina Cálculo Diferencial Integral 2, ministrada pelo professor William Monteiro. Hoje eu vou apresentar dois conceitos fundamentais no estudo de funções de várias variáveis, a derivada direcional e o vetor gradiente. Esses temas nos ajudam a entender como uma função se comporta quando nos movemos em direções específicas no espaço. Vamos iniciar com derivada direcional. Vamos começar pela introdução. Vamos explorar conceitos essenciais. A derivada direcional, o vetor gradiente com 2 e 3 variáveis, o plano tangente e multiplicadores de Lagrange. Esses temas são fundamentais para entender as variações de funções multivariadas. Bom, vamos começar com a derivada direcional. A derivada direcional generaliza a derivada parcial. Ela mede a taxa de variação de uma função quando seguimos uma determinada direção ou no plano ou no espaço. A definição formal é a seguinte: a derivada direcional de uma função f de x, y, no ponto x0, y0, na direção de um vetor unitário, u, é dada por essa fórmula aqui, que vai me dar a derivada direcional do vetor f de x, y é igual à derivada diferencial x, y vezes o vetor unitário. Vamos ver um exemplo por completo. Seja f de x, y, houve um erro de digitação aqui, pronto. Seja f de x, y igual a x ao quadrado do y mais y ao cubo no ponto 1, 2 na direção v no ponto 1, 1. Primeiro passo, normalizamos o vetor. Que será no ponto 1, 1. Depois, vamos calcular o gradiente de f. Que será igual a 2xy. Primeiro calculamos o de x, agora vamos calcular o de y. Vamos. No ponto 1 e 2 temos o gradiente de f
no ponto 1, 2 é igual a 4 e 13. Finalmente, vamos fazer o produto escalar com o vetor U. Então, vamos lá. Esse aqui é o passo 3. Vamos lá. Produto escalar. Vamos lá. Vou fazer um pouquinho menos aqui, senão não vai dar aqui. Será igual a 4, 13 vezes 1 sobre raiz de 2, 1, que é igual a 17 sobre raiz de 2. Aqui a gente racionaliza, matemática básica, que vai dar um valor aproximado aqui após racionalizar, tudo certinho, de aproximadamente 12,02. Isso significa que, naquela direção, a função varia a uma taxa de aproximadamente 12,02 unidades por unidade de deslocamento. Bom, vamos seguir para um vetor gradiente de 2 e 3 variáveis. O vetor gradiente de uma função é um vetor que aponta para a direção de crescimento mais rápido da função. Para funções de duas variáveis, o gradiente é esse aqui. Vamos ter o vetor gradiente de f de x e y, vamos ter essa equaçãozinha aqui. E para três variáveis, x, y, z, vamos ter o gradiente de f de x, y, z igual a essa outra equaçãozinha aqui. Vamos ver dois exemplos práticos. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos resolver primeiro uma função com duas variáveis e depois vamos resolver uma função com três variáveis. A funçãozinha me pede f de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O gradiente, vamos começar pelo começo, né? Vamos lá. Vamos começar pelo gradiente. Vamos ter o gradiente de f igual a 2x, 2y. No ponto 1 e menos 2. Vamos lá. O gradiente de f no ponto 1 menos 2 será igual a 2 e menos 4. Bem simples, bem prático, só a substituição direta. E vamos seguir para uma função de três variáveis. A função pedida é f de x, y, z para x vezes z mais y ao quadrado. Vamos começar fazendo as derivadas parciais. Vamos lá. Vamos fazer a derivada parcial individualmente. Derivada de x em relação parcial de x. Isso aqui será igual a z. A derivada parcial em relação a y será 2y.
E a derivada parcial em relação a z será o x. Então, o gradiente de f será z, 2y e x. Bem simples. E no ponto o gradiente de f no ponto 2, 1 e 3 para x, y, z, que respectivamente x, y e z, será 3, 2 e 2. Vamos seguir para o valor máximo da derivada direcional. Um fato importante: a derivada direcional atinge seu valor máximo quando a direção u coincide com o gradiente, ou seja, o máximo da derivada de u é igual ao módulo do vetor do gradiente. Isso aqui é só uma forma básica de escrever de outra forma, bem simples. No exemplo anterior, o gradiente de f foi igual, vamos ver, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, matemática básica. Isso aqui vai dar uma raiz de 185, que vai dar um valor aproximado de 13,60. Isso significa que o crescimento mais rápido possível de f naquele ponto é 13,60. Bom, vamos seguir para um plano tangente. Quando temos uma função de 3 variáveis, f de x, y e z, podemos pensar em superfície de níveis, como f de x, y, z igual a k. O plano tangente à superfície no ponto x0, y0, z0 é ortogonal ao gradiente. A equação do plano é f de x multiplica f x0, y0, z0, multiplicando x menos x0, mais o f de y, y menos y0, mais f de z, z menos z0, e eu vou igualar a zero. Vamos fazer um exemplo prático, bem simples. Vamos fazer o f de x, y, z, que vai ser igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, no ponto 1, 1, 1. O gradiente aqui será 2, 2, 2 para x, y, z, respectivamente, que é bem básico mesmo, só joga direto na função, que vai ser nessa função que acabamos de ver. Na função não, na equação. Vamos lá. 2, que multiplica x menos 1, mais 2, que multiplica y menos 1, mais 2, que multiplica z menos 1, e aqui a gente vai igualar a zero. Vamos seguir direto aqui, que vai dar um x mais y mais z igual a 3. Bem básicozinho. Vamos seguir para os multiplicadores de Lagrange. Agora vamos para o método de Lagrange, que usamos para maximizar ou minimizar funções com restrições. A ideia aqui é resolver o gradiente de f em relação
a xy, que vai ser igual ao lambda, que multiplica o gradiente de g, xy com g, xy igual a 0. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo bem prático aqui. Vamos maximizar f de xy igual a xy sujeito a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Primeiro, gradiente de f, que é igual a y, x. Segundo, o gradiente de g, que é igual a 2x mais 2y. Bem simples. Aqui a gente agora vai igualar. 2 igual a 2 lambda x e x, que é igual a 2 lambda y. Vamos substituir direto agora. Que vai ser um x igual. Primeiro foi isso aqui, hein? Vamos separar por partes. Agora vamos substituir direto. X igual a 4 lambda. Certo, esse lambda aqui. Para não confundir vocês. 2 lambda x. Que isso aqui nos dará um valor de 1. Que é igual a 4 lambda ao quadrado. E aqui vai dar lambda igual a mais ou menos 1 sobre 2. Aqui os pontos críticos serão mais ou menos 1 sobre raiz de 2 e mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Avaliando f, aqui vai dar um f igual a mais ou menos 1 sobre 2. Ou seja, o valor máximo condicionado é meio e o mínimo é menos meio. Vamos escrever máximo meio, mínimo meio. Bom, vimos que a derivada direcional nos mostra como uma função varia em uma direção específica. O vetor gradiente nos indica a direção de crescimento mais rápido e é fundamental para calcular planos tangentes, extremos condicionados e para entender a geometria das superfícies. Esses conceitos são amplamente aplicados em engenharia, otimização e física e computação. Agradeço por ter acompanhado até aqui, espero que o vídeo tenha sido claro e útil. Agora, resolver o primeiro exemplo da derivada direcional. Temos a função f de x igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 2 e na direção do vetor 3, 4. Nosso objetivo é calcular a taxa de variação de f naquela direção. Bom, passo 1. Vamos calcular o gradiente da função. O gradiente é dado pelas derivadas parciais, ou seja, de x igual isso aqui nos dá um gradiente de 2x e 2y. Bom, no ponto 1, 2, temos gradiente de f, 1, 2, igual, substituição direta daqui, 2 que multiplica 1,
e 2, que multiplica 2. Isso aqui nos dá um valor final no ponto 1, 2, de 2, 4. Bom, passo 2 agora, vamos normalizar o vetor da direção. O vetor dado é esse aqui, U igual a 3, 4. Vamos lá. Então, vamos fazer o módulo do vetor. Módulo do vetor igual a raiz, como já foi citado anteriormente, essa fórmula, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo os cálculos matemáticos necessários, isso aqui vai dar uma raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Isso aqui nos dá uma raiz de 25, e a raiz de 25 é 5. Portanto, o vetor unitário U na mesma direção é 3, 4, ou 3, 5 e 4, 5. Vamos partir para o passo 3, que é aplicar a fórmula da derivada direcional, que vai ser f de u igual não, x, y igual gradiente de f, x, y vezes o vetor. Bom, substituição direta da fórmula aqui com os valores que a gente encontrou. Derivada de u, x, y igual a gradiente, que é 2 e 4, vezes o valor que a gente encontrou no vetor. 3, 5, 4, 5. Fazendo os cálculos necessários aqui, teremos 6 sobre 5, mais 16 sobre 5. Isso aqui nos dá um valor de 22 sobre 5. Portanto, deixa eu colocar a resposta aqui. Resposta. A derivada direcional no ponto 1, 2 será 4 e 4. Resposta final. Bom, isso significa que, ao se mover na direção 3, 4, a função f cresce a uma taxa de 4,4 unidades por unidade de deslocamento. Bom, vamos seguir para o exemplo 2. Vamos resolver agora em seguida outro exemplo, o segundo exemplo. A função f de x, que é igual a x elevado a e ao quadrado, no ponto 1, 0, e a direção dada é u igual a menos 1, 1. Bom, vamos começar pelo gradiente da função. Vamos fazer a derivada parcial em relação a x, que será e elevado a y, e a derivada parcial em relação a y, que será x vezes e elevado a y. Logo, o gradiente da função será e elevado a y e x vezes e elevado a y. No ponto 1, 0, portanto, temos um gradiente da função no ponto 1, 0, igual e elevado a 0 e 1 vezes e elevado a 0. Isso aqui nos dá um valor de 1. Bom, o passo 2, vamos normalizar o vetor.
Vamos normalizar o vetor direção. Bom, o vetor dado é esse aqui. O 1. Vamos fazer o módulo do vetor. Que vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Sabemos que menos 1 ao quadrado, como está elevado ao número par, ele vai ser positivo. Então, aqui vai ser menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, temos raiz de 2 aqui como o módulo do vetor. Então, o vetor unitário é vetor unitário igual a menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Bom, vamos seguir para o passo 3, que vai ser calcular a derivada direcional, que será fórmula dada, esse aqui. Derivada direcional igual a vetor será gradiente vezes o... Isso aqui é só substituição direta com os valores que a gente já encontrou. 1 vezes menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Isso aqui, fazendo cálculos necessários, vai ficar menos 1 mais 1 sobre raiz de 2. Isso aqui a gente vai se racionalizar, matemática básica, e dará 0. Esse é o resultado da nossa derivada direcional. O resultado da derivada direcional é 0. Isso significa que, ao seguir a direção menos 1 e 1, a função não varia naquele ponto, ou seja, estamos em uma curva de nível. Bom, seguindo para o próximo exemplo, temos a função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 3, 4 e a direção do vetor 4 menos 3. Vamos calcular a derivada direcional. Seguindo passo a passo, vamos calcular o gradiente da função. Que será na função f de x, y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui será, tirando a raiz, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Matemática básica isso aqui, hein? Agora sim, vamos calcular o gradiente, que será x raiz de x mais y ao quadrado y x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 3, 4, isso será gradiente ponto 3, 4 igual a 3 quintos e 4 quintos. Bom, segundo passo, vamos normalizar o vetor direção, que a questão deu como 4 menos 3. Vetor direção vamos calcular o módulo desse vetor. Aplicação direta de fórmula.
módulo desse vetor aqui será 5. Então, U será 4 sobre 5 menos 3 sobre 5. Vamos fazer a derivada direcional agora. Aplicação direta de fórmula. Como já expliquei em outros exemplos, não vou estar repetindo essa mesma fórmula. Vou fazer a aplicação direta. 3/5, 4/5 vezes 4/5 menos 3 sobre 5. Fazendo os cálculos necessários, vamos ter uma derivada direcional igual a 12 menos 12 dividido por 25. Isso aqui dá um zero. O resultado é zero, o que indica que nessa direção estamos movendo ao longo de uma curva de nível de função. Ou seja, nessa direção, a gente tem estamos se movendo ao longo de uma curva de nível de função. Bom, seguindo para o exemplo 4. Agora temos a função f de xy igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1 e a direção do vetor 1, 2. Passo a passo como sempre. Vamos fazer primeiro o gradiente da função, que será o gradiente de f igual a 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2y, x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo os cálculos no ponto 1, 1, temos um gradiente de f igual a 2 sobre 2, 2 sobre 2. Logo, o gradiente da função, simplificando isso aqui, vai ser 1, 1. Bom, vamos fazer a normalização agora. Vamos fazer a normalização do vetor, que será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, substituição direta de fórmula, como já foi explicado nas questões anteriores. Aqui 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 dá raiz de 5. Logo, o vetor será 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Agora, vamos calcular a derivada direcional, que vai ser a aplicação direta de fórmula aqui, sem estresse, com os valores que a gente encontrou. No ponto 1, vezes a normalização do vetor. Raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Vamos ter uma derivada direcional igual a 3 sobre raiz de 5. A derivada direcional da função nessa direção específica é 3 sobre raiz de 5, o que indica um crescimento moderado nessa direção. Bom, vamos seguir agora para o exemplo 5, que nos dá uma função f de x igual a e ao quadrado vezes o cosseno de y no ponto 0 e π sobre 2 na direção 1, 0. Bom, seguimos passo a passo como sempre. Vamos fazer o gradiente. Sem dor de cabeça aqui. Só ter um pouco de atenção por ser uma função trigonométrica. Cosseno de y menos e elevado a x vezes seno de y
Aqui vamos ter um gradiente de f. No ponto 0, π sobre 2. Vamos ter um gradiente de f, 0, π sobre 2, igual a 1 vezes 0, menos 1 vezes 1, que nos dá o ponto 0 e menos 1. Bom, como o vetor direção é unitário, não vou nem escrever isso aqui. O vetor direção é unitário. Vamos fazer direto a derivada direcional. Não vamos precisar fazer o passo 2 dessa vez. Então, vamos fazendo a derivada direcional, que nos dá derivada direcional igual a 0 menos 1. Aplicação direta de fórmula aqui, sem dor de cabeça. 0, isso aqui dá 0. Apesar da função ser composta por exponencial e cosseno, sua variação ao longo da direção x, neste ponto, é nula. Bom, vamos calcular agora o segundo bloco, vetor gradiente. Vamos calcular o vetor gradiente na função f de x igual a x ao quadrado mais 1 no ponto 2 e menos 1. Lembrando que o vetor gradiente é formado pelas derivadas parciais da função. Logicamente, vamos calcular, passo 1, as derivadas parciais. Vamos lá. F, derivada parcial de x. Isso aqui será 2x. Primeira derivada parcial em relação a x. A segunda derivada parcial em relação a y. Igual a 2y. Logo, derivada parcial de x, y é igual a 2x, 2y. Por segunda, vamos avaliar no ponto que eles nos deu. E o ponto foi 2 e menos 1. Vamos fazer substituição direta do que a gente encontrou. 2 e menos 1 igual a 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui a gente substituiu direto 2 no lugar do x e menos 1 no lugar do y. Portanto, o vetor gradiente é 4 e menos 2. Ele aponta a direção de crescimento mais rápido da função nesse ponto e é perpendicular a uma curva de nível. Bom, vamos seguir para o segundo exemplo, que ele nos deu a função f de x igual a x vezes y ao quadrado no ponto 1, 3. Vamos fazer o mesmo passo a passo da questão anterior. Primeiro, vamos fazer as derivadas parciais. Que será primeiro em relação a x, y ao quadrado, e segunda em relação a y, que será 2xy. Vamos fazer o gradiente da função em relação a xy, que será y ao quadrado, 2xy. Pronto, fazendo isso, vamos seguir para o segundo passo, que vamos avaliar
no ponto que a questão deu. Nesse caso, 1, 3. Substituição direta. Aqui será 9 e 6. Que será 9 e 6. Porque o primeiro valor, lembrando, é y. O segundo valor é x. Substituindo aqui direto, eu tenho um y igual a 3, um x igual a 1, substituindo direto. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que dá 9. E aqui eu tenho 2 vezes 1 vezes 3, que dá 3 vezes 2, 6. Por isso que dá esse resultado aqui. O vetor do gradiente é 9 e 6, como a gente encontrou, indicando que uma função cresce mais rápido nessa direção em específico. Bom, seguindo para o nosso próximo exemplo, tive que adiantar um pouquinho aqui, porque por conta do tempo, temos uma função f de x igual a ln de xy no ponto 1, 2. Vamos primeiro fazer as derivadas parciais. Primeiro em relação a x, que será 1 sobre x, e segundo em relação a y, que será 1 sobre y. Fazendo o gradiente da função xy. Isso aqui será 1 sobre x e 1 sobre y. Agora, vamos avaliar no ponto que a questão deu, que nesse caso aqui foi 1 e 2. Vamos fazer o gradiente de x no ponto 1, 2. Substituição direta. X, y. Isso aqui será 1 dividido por 1, 1. 1 dividido por 2, isso aqui dá 0,5, o meio. Então, o vetor gradiente indica que a maior taxa de variação ocorre na direção em que x cresce rapidamente e y cresce um pouco menos.